O livro de Neemias é uma imagem do plano e do propósito de Deus que consiste em trazer restauração aos lugares que estão destruídos nas nossas vidas. Trazer restauração às nossas vidas, trazer restauração à nossa cidade, trazer restauração à nossa família. Os filhos de Deus são atraídos a lugares onde existe desordem, são atraídos a lugares onde existe o caos, são atraídos a vidas que estão completamente destruídas, porque o propósito de Deus é usar a cada um de nós para levarmos restauração a essas pessoas e tornarmos melhor o mundo que está à nossa volta. Isto é algo onde cada um de nós pode basear a sua fé. Nós podemos tornar esta declaração a nossa declaração. A mão generosa de Deus está comigo. Quando Neemias finalmente decidiu colocar o sonho que tinha, a visão que tinha de reconstruir Jerusalém em ação, ele deparou-se com um problema, sabe? Esta tarefa envolvia custos muito elevados. A visão não poderia ser concretizada com os recursos limitados de que ele dispunha. Então, colocando a sua própria vida em risco, Neemias ele teve a grande ousadia de pedir a este rei que fosse benevolente para com ele, que fosse bondoso para com ele, que fosse bondoso para com a causa de Neemias. Uma visão dada por Deus normalmente é grande demais para ser concretizada pelas nossas próprias forças, pela nossa própria sabedoria e com os nossos próprios recursos. Por essa razão, nós precisamos ter fé em Deus. E Deus deseja que cada um de nós acredite nele, que cada um de nós dependa dele, que cada um de nós confie nele para o cumprimento da nossa missão. Deus não nos deu uma missão para que a concretizemos através das nossas forças, através dos nossos grandes estudos, da nossa grande sabedoria, da nossa disciplina, porque se o fizéssemos dessa forma, acabamos por receber nós a glória pela concretização dessa missão, pela concretização desse sonho. Por isso, Deus coloca-nos sempre num lugar de vulnerabilidade. Deus coloca-nos nesta posição onde nos é exigido um ato de fé, uma ação de fé, de forma a que quando a visão é concretizada, quando a visão se torna real, é Deus que recebe toda a glória. Neemias, ele não dispunha dos recursos suficientes para implementar esta visão. E nestes versos nós vemos que ele ora a Deus, pedindo que Deus o abençoe. E ele depois pede ao rei que o ajude nesta situação. Ele pede ao rei um salvo-conduto para poder passar, pede ao rei também material para a construção. Nós encontramos um Neemias totalmente confiante em Deus, totalmente certo que o seu Deus o iria ajudar e que esta visão era possível concretizar. Ele estava totalmente confiante. Ele estava a dizer, olha, nós, servos de Deus, vamos edificar. Mas é Deus que nos fará prosperar. Deus dos céus. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E há algo de especial nesta expressão, porque ao longo do Velho Testamento, Deus, o único e verdadeiro Deus, é sempre identificado como Jeová, como Yahvé, ou como o Deus de Abraão. Eles encontram-se na Babilónia, eles estão exilados, estão numa terra estranha, eles estão numa cultura que não respeita a sua fé. Desta forma, eles mudaram a terminologia um pouco para mostrarem uma imagem de um Deus que é muito mais abrangente do que apenas o Deus dos judeus. Então Neemias identifica Deus usando o título o Deus dos céus. O nosso Deus está acima de todos os outros deuses. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Criador, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus dos céus. E sabe, ele tinha esta profunda confiança em Deus, sabendo que Deus iria trazer todos os recursos necessários, porque Deus sempre supre aquilo que é necessário para que a sua vontade seja estabelecida. E aqui está todo o segredo, a sua vontade, a sua missão, a sua visão. Deus sempre providencia para a concretização da sua vontade nas nossas vidas. Repare nesta palavra
prosperar. Prosperidade é uma palavra bíblica. Deus não mudou a sua intenção, Deus não mudou o seu querer. E cabe a cada um de nós compreender a sua mensagem e não ter medo do que é que Deus pretende dizer. Quando nós falamos de prosperidade bíblica, eu não estou a falar do evangelho da prosperidade. Existe apenas um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Este é o evangelho da graça, é o evangelho do reino, é o evangelho de Jesus. O evangelho são as boas notícias de que Jesus viveu uma vida sem pecado, de que Jesus decidiu morrer em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. São as boas notícias que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e ao acreditarmos, ao confiarmos na sua obra redentora, nós podemos ter os nossos pecados perdoados e receber vida eterna. Isto é Evangelho. Ao acreditarmos e vivermos o Evangelho, há algumas bênçãos que lhe estão associadas. A palavra de Deus diz que Deus nos cumula de benefícios. Mas esses benefícios não são o Evangelho. Sabe, um dos benefícios é o milagre da cura. Cura está na obra redentora de Jesus. É a provisão graciosa e benevolente do nosso Deus. Mas cura não é o Evangelho. É um dos benefícios do Evangelho. Então, quando eu estou a falar desta ideia de que Deus deseja abençoar-nos para que nos tornemos uma bênção, isto não é o Evangelho, mas é um dos benefícios de acreditarmos no Evangelho. Então, o que significa esta palavra prosperar? No dicionário fala sobre melhorar de condição, progredir, crescer, desenvolver-se, enriquecer. E prosperidade no sentido bíblico, eu acredito que é a medida da bênção de Deus segundo a sua vontade. Prosperidade acontece na nossa vida quando nós juntamos as nossas forças à força sobrenatural de Deus para a concretização da vontade divina de Deus. Então, quando as forças do céu se juntaram às forças de Neemias, a combinação de ambas resultou em Deus a dar-lhe poder para reconstruir a cidade de Jerusalém e as muralhas que estavam destruídas. Uma missão que parecia impossível, Deus fez prosperar Neemias porque ele decidiu entregar-se a Deus, render-se à vontade de Deus, e Deus abençoou o seu caminho. Quando nos rendemos à vontade divina de Deus e fazemos uma parceria com o nosso Deus, a vontade de Deus é revelada em nós e é revelada através de nós. Então nós podemos concluir que a prosperidade é esta conta de somar, em que nós juntamos a bondade de Deus, o seu favor, a sua bênção, mas o nosso desejo de fazermos a sua vontade, a nossa disciplina, o nosso trabalho, a forma como nós usamos as nossas capacidades, a forma como nós usamos os nossos dons, como nós usamos os nossos talentos. E tudo isso trabalhando em conjunto. Para quê? Para o cumprimento dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Que Neemias, ele tinha esta maneira de ser, de não se contentar com pouco. Ele não ficou satisfeito com a oferta inicial que o rei lhe propôs. Quando Neemias revela ao rei a razão da sua tristeza, o rei diz: olha, está bem, podes ir. Mas sabe, Neemias, ele não ficou por ali. Ele disse também: olha, podes-me dar cartas para eu poder passar, e já agora material para reconstruir as muralhas, reconstruir o templo, e também fala lá, diz que ele também queria uma casita para ele. Ele sabia que a prosperidade é uma combinação da bondade e do favor de Deus, da bênção de Deus, mas também da sua diligência, do seu empenho, do seu trabalho e da sua disponibilidade em usar as suas capacidades, os seus dons e os seus talentos. Prosperidade não é para proveito próprio. Prosperidade tem a ver com aprendermos a trabalhar em parceria com Deus para realizarmos o seu propósito divino. Quando Neemias finalmente aceitou a chamada, ele decidiu buscar a Deus para que Deus o abençoasse. E isso tornou-se uma prioridade, porque Neemias, ele tem uma tarefa imensa à sua frente. E ele era apenas o copeiro do rei. E ele tem consciência de que necessita dos recursos de Deus para que esta missão seja implementada. E então ele busca a Deus para que Deus os abençoe. E as boas notícias é que Deus tinha todo o prazer em os abençoar por causa da sua missão que estava a ser implementada. A prosperidade bíblica está sempre relacionada com a tua missão. Deus quer abençoar-te para que tu sejas uma bênção. E este é um princípio bíblico que nós encontramos por toda a Bíblia.
Deus está a ligar o sucesso à missão ou à tarefa que te foi incumbida. A bênção de Deus na tua vida é para que tu possas fazer parte da implantação do reino de Deus. Na tua vida, na tua família, na tua cidade, abençoando a vida das outras pessoas, fazendo o mundo um lugar bem melhor para aqueles que vivem com dificuldades e com necessidades. A prosperidade está ligada, está associada a uma causa justa. Que eu acredito que à medida que Deus te abençoa, Deus dá-te o privilégio de desfrutares de algum conforto. Isso é a bênção de Deus na tua vida. E Neemias tinha uma boa vida. Ele tinha algum conforto. Mas sabe, quando chegou o tempo de ir reconstruir Jerusalém, ele também tinha o desejo de construir a sua própria casa na cidade de Jerusalém. Deus não se opõe a que tenhas uma boa vida. Deus não se opõe a que tu tenhas um bom conforto. Aliás, essa é a vontade de Deus para ti. Mas sabe, o que eu quero sublinhar é que Deus quer prosperar a tua vida por causa da missão que Deus tem para ti. O mais importante para o nosso Deus é a condição da tua alma. Então, mesmo sabendo que Deus te quer abençoar, fazer prosperar por causa da missão que tu tens, Deus deseja que a tua alma permaneça humilde, saudável, santa, em paz, ao longo de todo o processo. Por esta razão, uma alma próspera é mais importante do que uma prosperidade financeira. Uma alma próspera desenvolve hábitos saudáveis nos negócios. Desenvolve relacionamentos saudáveis. Uma alma próspera torna-nos pessoas generosas. Coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. Uma alma próspera não é avarenta. Uma alma próspera produz uma vida próspera. Qual é o propósito da prosperidade? Um violino no telhado. Este musical conta a história dos judeus a viverem exilados na Ucrânia. Ficamos a conhecer a tradição histórica dos judeus. Uma das canções desse musical é um tema que diz assim: ai, se eu fosse rico. Então ele diz, olha, eu teria muitas galinhas, teria lá um galinheiro enorme, teria muito gado, não fazia nada o dia inteiro, comia muita sopa e comia muita carne. E tinha uma boa pinga em vez de leite. Ele dizia assim, olha, eu vou ter uma mulher gorda e anafada que ralharia todo o dia com a criada. Esta é uma cena que mostra um homem pobre a cantar sobre as coisas que faria se tivesse muito dinheiro. Esta canção começa com esta parte divertida, mas no final o autor revela o que realmente é importante. Ele diz assim, olha, se eu fosse rico, eu teria o tempo que me falta para estar na sinagoga e orar. E até talvez me sentasse junto aos portões de Jerusalém, na parte oriental, e discutiria, ou iria argumentar, ou iria estudar a palavra santa com os homens sábios durante várias horas ao longo do dia. Isto sim seria o que eu mais gostaria. O que está aqui implícito é que se eu tivesse aquilo que ambiciono, o que eu realmente quereria era estar com pessoas que têm Deus como o centro das suas vidas. Gostaria de estar nessa comunidade a falar acerca de Deus, a falar acerca do amor de Deus, a falar acerca da bondade de Deus e estabelecer relacionamentos com pessoas que amam a Deus. Eu acredito que esta era a paixão do coração de Neemias. E eu oro para que esta seja a paixão dos nossos corações. Quando Neemias, ele tinha a oportunidade de desfrutar de uma vida tranquila e sossegada, mas ele decide usar a sua influência para a implantação do reino de Deus e desfrutar do propósito de Deus com as pessoas que o amavam, e este é o propósito da prosperidade. É o avanço e a implantação do reino de Deus na nossa geração. E esta aliança que fala aqui nestes versículos é a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, em que Deus vem ao encontro de Abraão e diz, olha, eu vou abençoar-te, vou fazer de ti uma grande nação, vou tornar o teu nome grande, vou multiplicar os teus filhos, eles serão como as estrelas do céu, como a areia do mar. E depois Deus diz o seguinte, farei de ti uma bênção. Vou abençoar-te para que tu sejas uma bênção. Deus estava a dizer, olha, vou fazer tudo isto por ti, para que através de ti eu possa chegar ao mundo à tua volta. E este é o propósito da prosperidade. Somos abençoados para sermos uma bênção.
E para sermos bênção, precisamos ser abençoados. Para levarmos o Evangelho, necessitamos de recursos para alcançar e restaurar vidas que estão quebrantadas. Nós somos a expressão terrena do Deus invisível e estamos aqui não para viver faustosamente, mas antes para transmitir a mensagem do Evangelho com excelência, para que o mundo possa ver que Deus é bom, que Deus é um Deus bom, é um Deus gracioso, é um Deus de excelência. Tu queres ver a bênção de Deus na tua vida? Meu irmão, arranja um propósito, arranja uma missão. E qual é essa missão? Esta missão é implantar o reino de Deus. Fazer tudo o que nós pudermos para anunciar a bondade de Deus. E ao fazermos, Deus vai nos fazer prosperar. A mão generosa de Deus está